Olá, aqui é do Catolitube e estamos aqui para repetir tudo o que a doutrina da igreja tem a dizer. Falaremos sobre a sola escritura, que é a afirmação de que a Bíblia seria a autoridade máxima, onde não haveria necessidade de uma autoridade final para interpretá-la. Mas se isso é verdade, onde isso está escrito na Bíblia? Está, claro que está, mas dizendo exatamente o contrário. Se usando do contexto de cada versículo, fica claro que a palavra de Deus não é somente as escrituras, dá autoridade máxima para a igreja como coluna e firmeza da verdade, e que muitas coisas que aprenderam com Jesus foram passadas da igreja de forma oral, o que chamamos de sagrada tradição. Que a felicidade do cristão fica completa e perfeita quando a palavra de Deus é transmitida não só por escrita, mas também por tradição oral. E principalmente, na sua segunda carta, São Pedro se via em meio a hereges, se utilizando das Sagradas Escrituras. Então avisou sobre o erro da interpretação pessoal. Olha, com esses argumentos contra a sola escritura, dá pra se sentir que nem Tony Stark nessa cena. Como o teólogo Joel Peter concluiu, no mais que recomendado 21 razões para rejeitar a sola escritura, não tem como escapar. Qualquer denominação protestante vai dizer que interpreta 100% da Bíblia de forma correta. E isso é se declarar uma autoridade máxima para a interpretação, o que é contra a base maior da sola escritura. Viu como não se sustenta? Outra coisa, sendo a Bíblia absoluta, todos deveriam concordar exatamente com a mesma interpretação, o que definitivamente não acontece nas igrejas protestantes. Sendo milhares de interpretações, apenas uma estaria correta e todas as outras erradas. Seria uma verdadeira loteria achar a correta. Dados do CEPAL mostram que só em 2013 foram 4.400 novas denominações, ou seja, uma média de 12 igrejas por dia, ou uma a cada 2 horas. Haja imaginação pra tanto nome, viu? Imagina isso no futuro. Bem, a justificativa é que interpretam a mesma coisa para temas principais, como batismo, existência de anjos e demônios, arrebatamento, Bíblia com 66 livros, salvação pela fé. Tendo alguma coisa em comum, é como se fosse a mesma igreja, sabe? Tá certo? Só que não. É óbvio a necessidade de uma autoridade máxima que será conduzida pelo Espírito Santo de modo infalível para que o povo de Deus siga um único caminho, principalmente para novas questões que vão surgindo com o decorrer do tempo, como é o caso de uma possível clonagem humana, por exemplo. Ou para corrigir qualquer tipo de erro de interpretação, tradução, contextos que não se sustentam e por aí vai. Tipo, o erro de português do pastor que não só pregou o adultério, mas também traiu a sua mulher com outra mulher casada porque não sabia a diferença entre o adjetivo adúltera e a conjugação do verbo adulterar. Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui para você. Acho que no final esse acento foi parar na cabeça de algum fiel, né, pastor? Acontece que, como foi dito no trecho do vídeo, não é idolatria. Deus é um único caminho, pregação, atitude e discernimento. Se você não concorda com a Igreja de Cristo, que é dito como coluna e sustentáculo da verdade, ou você não entendeu direito, ou tá querendo seguir a si próprio. Sabe aquela pessoa que vive trocando de igreja e quando fala da igreja atual diz: essa me mostrou a verdade? Acontece que tal verdade é a verdade que acomodou melhor. Uma pessoa com muitos problemas familiares ou doenças dará mais certo em uma igreja com interpretações voltadas para a cura e libertação. Uma pessoa mais materialista dará certo em interpretações voltadas para a teologia da prosperidade. Enfim, o encaixe vai do psicológico de cada um. Logo, não é o cristão que se adaptaria à palavra de Deus, mas a palavra de Deus que se adaptaria ao cristão. Gente, uai, tá certo isso? Entenda, qualquer heresia pode ser justificada na Bíblia, desde que o intérprete tenha conhecimento e jogo de cintura, o que explica tantas denominações protestantes, algo que já estava escrito que aconteceria. Tá aí a importância de uma igreja que seja a coluna e sustentáculo da verdade e ter uma autoridade máxima.
A existência de milhares de denominações cristãs, cada uma explicando o evangelho de uma forma diferente, contraria escandalosamente a vontade de Cristo, que desejou que todos fôssemos um só. Há muitas calúnias e desonestidades que tentam insinuar que a Igreja Católica é dividida e controversa em doutrinas, se utilizando principalmente de trechos desconectos, algo de gente que não sabe interpretar nem mesmo a Bíblia, que diz que ama tanto. Imagina entender todo o universo católico que tanto ofende. Na Santa Igreja, subdivisões, ordens, ramificações ou movimentos católicos são apenas de caráter territorial, litúrgico ou organizacional. Qualquer um que se opor ou contrariar a sã doutrina da Igreja estará errado em rebelia, podendo quem sabe até ser excomungada. É na sã doutrina e na obediência que todas as ramificações da única Igreja de Cristo se encontram. Concluindo, se a sola escritura fosse real, Jesus teria garantido que os evangelhos fossem escritos antes mesmo de sua ascensão e teria ordenado que os cristãos distribuíssem escrituras sagradas pelo mundo. Mas é claro, Deus é infinito e não caberia em um único livro. Como já foi dito, as escrituras sagradas deixam claríssimo que a palavra de Deus se divide em 3 partes: por escrituras e também por tradição oral e pela igreja, que é vista como a coluna e firmeza da verdade. Enfim, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e sagrado magistério. Isso mantém a igreja una, do qual tentaram destruir várias vezes, e continua perfeitamente em pé, dando frutos e sob uma única verdade. Já do outro lado, uma igreja que nasceu da divisão e se divide cada vez mais por causa da própria sola escritura, sob várias verdades diferentes. E gente, lembre-se, mais importante do que o nosso trabalho é o de compartilhar. Ele poderá tirar as dúvidas daqueles católicos ou dos catolicrentes, aqueles católicos fortemente influenciados pelas doutrinas protestantes. Curta nossa página no Face, o link tá na descrição. Postaremos imediatamente lá quando um vídeo for lançado. Lembrando que ainda dá pra copiar o link do vídeo e compartilhar nas redes sociais. E não se esqueça de curtir ou compartilhar o vídeo dentro do YouTube. Se não é inscrito, desce aqui ó, aqui embaixo, e se inscreva no canal. Obrigado e fique com Deus e Nossa Senhora.